Eu repreendo em nome de Jesus toda distração, toda distração. Se você tem alguma situação que está te prendendo lá fora, se tem alguma coisa que está lá levando teu pensamento lá para fora, seja uma conta, seja um problema com alguém, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus, mentes e corações prontos para ouvir a palavra de Deus. Amém? Você está com fome? Amém, rapaz. Você está com fome? Você vai ficar com mais fome agora. Põe aí, Wellington, por favor. Olha aí. A gente vai falar de receita. É isso aí, eu vim para a igreja para aprender receita de purê de batata? Veio sim. Você veio para aprender a receita de purê de batata. Você pode fazer até algumas variações dessa receita, né? Mas, basicamente, é isso aí. 1 quilo de batata, meia xícara de leite. Tem gente que gosta de usar creme de leite, né? É isso? Aí, tem muita coisinha de plantão aí. Aí você usa manteiga e sal a gosto e tá bom. Aí depois você faz uma carne assada. Carne assada com purê de batata é tudo de bom. Uma carne de panela também, tudo de bom, né? Ou uma costelinha, ou um peixe. Você está com fome? Vai sair daqui nervoso de fome. A gente vai falar sobre purê de batata, porque o purê de batata remete a algo que transforma quando as pessoas percebem, que é unidade. Ninguém resiste à unidade. Ninguém resiste à unidade. Sabe, e o que Jesus quer, lá em João, capítulo 17, quando Jesus ora por aqueles discípulos que estavam lá, mas ele ora também por aqueles que iriam crer. Ou seja, ele estava orando por cada um de nós. E ele fala para que a gente seja o quê? Um com ele, como ele e o Pai são um, e a gente seja um, para que o mundo creia. Sabe quando que as pessoas creem em Jesus Cristo? Quando vem a unidade. Quando vem amor, elas sabem que eles ali são discípulos de Jesus Cristo. E o purê remete à unidade. Eu trouxe vários textos aí, eu vou passar com você pode pegar na tua Bíblia, anotar. Mas a Bíblia fala, isso lá em Gênesis 11, no capítulo 11, a terra só tinha uma linguagem, só tinha um idioma e uma só maneira de falar. E aí o que o pessoal começou, inventou? Vamos fazer uma torre para a gente subir até lá em cima. Pronto. Eles queriam invadir o céu. Não precisa invadir o céu vem até nós, gente. Precisa. O homem, sempre que tenta alcançar Deus, ele para no meio do caminho. Porque isso é religião, eu ficar fazendo coisas para que eu alcance Deus. Mas, na verdade, se você for olhar de Gênesis a Apocalipse, o homem é que sempre foi procurado por Deus. Deus é que vinha visitar Adão, o homem, né, para conversar, ter um relacionamento. Quando o homem pecou, Deus é que veio até ele e preparou roupas para ele, preparou alguma coisa para cobrir, porque ele percebeu sua nudez. Na verdade, sempre Deus veio até mim e a você. Jesus Cristo é que veio, amém? Jesus Cristo veio por mim e por você, amém? E agora, lá em Gênesis, no capítulo 11, depois que Deus foi e olhou o que os homens estavam fazendo, o que aconteceu? Ele falou, o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Porque quando a gente se junta num propósito, não há quem segure. Quando a gente tem o mesmo coração, não há quem pare a gente. Amém? É assim. E Deus reconheceu isso, Deus falou isso. Deus falou, todos um. Por isso Jesus fala isso lá no capítulo 17 de João. Olha só o que ele diz. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, há um poder irresistível, sabe onde? Na unidade. Há um poder irresistível na unidade. E o que Deus quer de mim e de você é que a gente seja um coração, um só corpo, um só espírito, e seja um com Ele. Amém? Olha o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis a mesma coisa, que todos faleis a mesma coisa. Nós somos um corpo, nós somos filhos do mesmo Pai. Amém? Jesus Cristo, Ele nos fez filhos. Então, a gente tem que falar a mesma coisa, a mesma linguagem. Não haja entre vós o quê? Divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Por isso eu quero incentivo tanto a gente fazer a escola, Atos.
Mas vem com o coração aberto, vem sem a cabeça, o pastor Marquinhos está sempre falando isso, ou seja, não vem raciocinando modo de pensar humano, não, deixa a palavra fazer efeito no seu coração, deixa ela entrar, bota a palavra de Deus no coração e deixa ela dar espaço, e espera o tempo, ele tem falado sobre isso, espaço e tempo no coração. Por quê? Para a gente falar a mesma coisa. Para a gente crer da mesma forma, pela palavra, não é crer pelo que eu acho, pelo que disseram para mim, pelo que eu entendi, porque fizeram. Até hoje a gente sempre fez assim, sempre faz assado. Tá bom, mas eu fazia de acordo com a palavra. Tá bom, mas o que eu pensava estava de acordo com a palavra. E não. Mas o que vão dizer de mim? Agora eu vou mudar? Eu me humilho debaixo da palavra de Deus, eu me humilho debaixo da mão de Deus e deixo que Ele me exalte. Desse jeito. Deixa que Ele faz o resto. Porque às vezes a gente aprende muita coisa, mas que não está pautada na palavra. Não está. É porque era um costume, a gente sempre fez assim. Eu aprendi desse jeito, mas eu aprendi pela palavra. Então a gente precisa ter, sabe, a mesma disposição mental, o mesmo parecer, para a gente ser inteiramente unido. Porque se dois não concordam, como vão andar juntos? Você conhece essa palavra? Então, por que eu estou falando de purê de batata? Porque remete à unidade. Mas até chegar no estágio de purê de batata, você vai sair daqui com fome, até chegar no estágio de purê de batata, a gente passa por processos. E aí vai a mensagem: não despreze os processos de Deus na sua vida. Não despreze processo. Porque se a gente pula etapa, sabe o que acontece? Depois tem que voltar para passar de novo. E se a gente pula e quer adiantar, a gente vai voltar para passar de novo. Por isso, muita gente passa pela mesma coisa sempre. E, às vezes, até sai de lugar, vou para um outro lugar, mas quando a gente vai para um outro lugar sem estar resolvido, sem passar por um processo, a situação está aí dentro de nós. Daqui a pouco a gente vai passar em outro lugar por um mesmo processo, para a gente ser aprovado. Você entende? Está comigo aí? Amém? Está de casa também? Fica ligado aí. Então, quando a gente chegou na presença de Deus, a gente era assim, ó. Esse aí é você, Edmundo. Está sempre pegando no teu pé, né, Edmundo? Isso. Olha aí. Isso aí era eu também. Como é que está essa imagem aqui? Sabe, isso aqui são batatas. A gente não... O purê de batata, ele passa por processo. E eu e você, quando fomos resgatados por Jesus Cristo, fomos resgatados, amém? Você foi resgatado? A Bíblia fala que a gente foi desarraigado, tiraram a raiz do mundo, para trazer a gente para uma nova realidade. E cada um, aí você vai olhar que essas batatas, diz algumas características delas. Uma delas, elas estão sujas. Todas elas estão sujas, estão prontas para serem consumidas? Não, estão sujas. Que mais? Cada uma estão o quê? Estão machucadas. Não estão machucadas? Olha aí, tem batatas que estão machucadas. Que mais? Elas têm formas diferentes. Estão unidas? Não, só estão juntas. É diferente unir e juntar. Uma coisa é a gente se juntar no lugar, outra coisa é a gente estar unido com o coração. E a Bíblia fala, Gálatas, capítulo 1, versículo 3 e 4. Graças a vós, outros e pais da parte de Deus, e do nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, uma coisa que a gente sabe é que a vontade de Deus e Pai, a vontade de Deus é que a gente seja arrancado desse mundo. A gente não tenha mais nada que nos ligue à nossa antiga maneira de viver. A vontade de Deus é que a gente entenda que o passado ficou para trás, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Então, o passado não tem raiz. Se você for olhar essas batatas aqui, não tem mais raiz que as prendam ao mundo. Deus está nos convidando a cortar. Ele cortou as nossas raízes com aquilo que era da velha natureza, da velha criatura. Não tem nada a ver aquilo que você era com quem você é agora. Você foi desarraigado. Alguém diga amém. É uma obra de Cristo na cruz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, Ele nos desarraigou, a palavra de Deus diz. E é a vontade de Deus que eu não tenha nenhuma raiz com aquela vida anterior que eu tinha. Aquele que se faz amigo do mundo, se faz também inimigo de Deus. Eu era uma pessoa, agora eu sou outra, você também. Amém? É isso daí. Então, vamos falar desses processos? Uma vez que nós fomos desarraigados,
Uma vez que nós fomos arrancados do mundo, você foi arrancado do mundo. Teve um trabalho para te arrancar do mundo, esse trabalho foi na cruz. E uma vez que você agora está na presença de Deus, tem um processo. E aí eu vou falar de alguns pontos desse processo. Primeiro, as batatas têm que ser lavadas. E o que é a água? Tem a cola aqui. Ó. A água é a palavra de Deus. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito, disse Jesus. Então, nesse processo de ser lavado, olha o que diz a Bíblia, Efésios 5:26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Ele está falando de Cristo com relação à igreja. E o casamento representa essa relação de Cristo e a igreja. Então, o que a gente tem que fazer? Eu não vou seguir uma jornada vitoriosa com Cristo, que é a jornada que Ele preparou para mim e para você também, amém? A gente não vai seguir se a gente não se moldar a palavra, se a gente não for lavado pela palavra. O que é lavado pela palavra? É só ler? Não, é me submeter a ela. Uma coisa é eu pegar e ler um versículo, outra coisa é eu ler esse versículo que Deus está dizendo, entender que é Deus que está falando comigo, me submeter a Ele, entender que é verdade, meditar nele para que Ele seja verdade para mim, não ser um repetidor de versículos. A gente não é repetidor de versículos. Pode conversar com alguém, a pessoa fala lá 10 versículos. Não, porque não sei o quê, porque está escrito isso, porque está escrito aquilo. Eu não sou repetidor de versículos. Eu tenho que ter os versos, a palavra de Deus é no meu coração, sabendo que ela é verdade. Você me ouve sempre falando o primeiro versículo do Salmo 23, né? Porque isso aí é uma verdade estabelecida no meu coração. Eu acho lindo, maravilhoso, é poderoso dizer que eu tenho um pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E uma consequência, não natural, mas uma consequência sobrenatural de ter o Senhor como meu pastor, ter Deus como meu pastor, ter Jesus como meu pastor, é que nada me falta. Isso é uma verdade para mim. Porque a palavra de Deus é a verdade, ninguém vai contestar isso. Agora, ela é verdade para mim? A palavra de Deus é a verdade, mas eu digo que sou nova criatura e as coisas velhas já passaram, mas eu tenho sido atormentado por um passado que não é mais o meu passado. Então é verdade para mim? Então a palavra precisa ser verdade, estabelecida no nosso coração, para que quando a gente falar, a gente movimentar o mundo espiritual, porque está saindo uma palavra recheada de fé e está voltando, sabe para quem? Para Deus. Porque Deus fala que a palavra dele não volta, não é isso que está escrito, não volta para ele vazia. Ela não volta para ele vazia. Porque ela precisa ser recheada com fé, para que ela produza o resultado que ela foi lançada para produzir. O primeiro a crer na palavra dele foi ele mesmo. Quando Deus disse, haja luz, o que tinha no coração dele? Luz. Já tinha gerado isso. Estava no coração dele. Luz. Tudo que Deus falou, é porque já estava no coração dele. Amém? Então, a gente tem que ser lavado. E esse processo de lavagem é um processo de meditação da palavra. Porque Josué, lá, você vai lá no capítulo 7, não, capítulo 1, versículo 7, 8, a Bíblia fala assim, Deus falando para Josué, Josué, medita nessas palavras. Medita nessas palavras. Mas antes ele fala assim, fala dessas palavras. Então tem duas ordens para Josué, falar, mas meditar naquilo que ele estava falando, para ele entender que o que ele estava falando é poderoso, porque não é a palavra dele, é a palavra de Deus, saindo dele. Quando você fala a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Deus só está mudando o canal, ele só muda a frequência. Cada um de nós aqui uma frequência para a transmissão da palavra dele. Para fazer o efeito de qual palavra? A dele. Então faz efeito, não é por causa da palavra do transmissor, é por causa da palavra dele que é poderosa. E precisa só de um coração que creia, para que ela produza o efeito para o qual ela foi lançada para fazer. Olha o que diz aqui, Jesus falando com os discípulos, você é discípulo? Então é para a gente, a palavra de Deus é para você e para mim, amém? Ó, a palavra, sempre que você sentar, não pense assim, fulano tinha que estar escutando, você, assim, essa palavra é para mim, essa palavra é para mim, eu preciso dessa palavra, amém? Depois você pode até mandar também para alguém, tá? Mas vamos, para com isso. Ó, a palavra de Deus é para mim. Eu estou sentado hoje porque Deus está falando comigo.
Pensa sempre, porque às vezes a gente fulano precisava escutar isso, fulano tinha que escutar. Não é, fulano não tinha que escutar. Se você está aqui, a palavra de Deus é para você. Se você está aí do outro lado, está sentado aí assistindo, a palavra de Deus é para você. Pensa sempre isso. Porque Deus, Ele trata com a gente, pessoalmente, de forma pessoal. Tá? Então, você já está limpo pela palavra que tenho falado, amém? Está escrito. E o segundo processo? Olha aí, lavou, o que aconteceu? Está bonitinha, né? É isso aí, está tudo limpinho. Tem unidade aí? Não. Elas estão limpas. Tem a palavra. Elas estão limpas, já foram lavadas, mas ainda não têm unidade. Então não pode produzir, ela ainda não pode ser consumida. Ou seja, alguém não pode se deliciar com aquilo que é o propósito dela. Alguém não pode aproveitar aquilo para o qual ela foi criada. Porque ela foi lavada, está limpa, mas ainda não tem unidade. O tema de hoje é unidade, gente. Então, o que eu preciso depois de lavar? Arrancar as cascas. Aqui no Rio de Janeiro, a gente fala cascas, né? Com X. Quando a gente vai para o sul, o pessoal brinca com a gente. As cascas. Tem gente que diz que eu não tenho muito sotaque carioca, né? Mas está tudo certo. Então, as cascas devem ser arrancadas. O que são essas cascas? Vamos para alguns textos da Bíblia? Efésios, capítulo 4, versículo 22 a 24. Eu botei na NVI. Né? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a fazer o quê? Despir-se do velho homem, da velha pessoa. Você era uma pessoa, agora você é outra. Você crê nessa obra? Você era um, agora não é mais aquilo. O que te aconteceu no passado não define quem você é. O que define você é a palavra de Deus, é o sacrifício de Cristo na tua cruz, na tua vida. Então, despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. E que mais? A gente aprendeu a sermos renovados no modo de pensar. Eu pensava de um jeito, agora eu penso de outro. Você pensava de um jeito, agora pensa. Revestir-se do novo homem, da nova pessoa, criado, olha o teu propósito, para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes de onde? Que é a palavra. A gente não vai ser semelhante a Deus em justiça e em santidade se não for através da palavra de Deus. A gente não vai ter um relacionamento com Deus se a gente não parar para ouvir o que Deus tem para falar. Se você consegue, por dia, ouvir 3 mensagens, 2 mensagens, separa o tempo relacionado a uma mensagem, que seja, ou até menos, mas com um tempo de qualidade, para ouvir o que Deus está falando através da leitura e meditação da palavra. Para você ter o privilégio de você mesmo meditar e ver algum versículo saltando à sua vista e ao seu coração, com uma revelação que você nunca teve. Dê a você esse privilégio de você, pelo teu relacionamento, pela tua leitura da palavra, você ter uma revelação, você perceber Deus falando com você. É sensacional, gente. A Bíblia é sensacional. Se relacione com Deus, não dá para se relacionar com Deus sem uma leitura da Bíblia, sem ler a palavra de Deus, sem ler. Então, Deus ensina a gente aqui, Paulo está dizendo para nós, a gente agora tem que aprender a despir-se do velho homem. Coisas que eu pensava, a maneira de pensar muda. Se eu pensava mal de alguém, agora eu não vou pensar mal de alguém. Se eu agia com... Eu tenho que dar espaço no meu coração para isso. Tem coisas que não acontecem na vida, e eu estou usando aí o que o pastor Marcos tem falado bastante aqui. Eu preciso abrir espaço no meu coração e deixar. Se a gente não tiver o espaço totalmente preenchido só pelo Espírito Santo, se tiver alguém morando dentro da gente não vai avançar naquilo que é o propósito de Deus. Se a gente também não se submeter ao tempo, porque muita gente não se submete ao tempo. O tempo é um processo. A gente tem que se submeter ao tempo, porque senão coisas não vão acontecer. Quanto tempo Abraão esperou para ter um filho? Para ter o filho da promessa? Quanto tempo cada um de nós, talvez se tenha coisa que você está esperando, espera confiando. Esperei, a Bíblia fala, algumas versões dizem com paciência, esperei confiadamente, outras versões, mas está esperando, mas eu posso esperar com paciência ou sem paciência. Já viu aquela pessoa que espera assim, batendo o pezinho? Não é assim que Deus quer que a gente espere. Enquanto eu espero,
eu dou testemunho da palavra dele. Enquanto eu espero, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Enquanto eu espero, eu medito na palavra dele para encher meu coração, mais ainda, e para declarar as verdades da palavra dele. Enquanto eu espero, eu vou seguindo e vou andando. Enquanto eu espero, eu vou me alegrando. Se Deus falou com você, por que você está preocupado? Porque às vezes a gente vê assim, as pessoas falam, não, Deus falou comigo. Mas a gente vai ver ansioso. Se Deus, que é a pessoa mais poderosa, o seu Deus falou com você algo, então acabou a preocupação. Agora você vai ouvir o resto que ele tem, porque ele já falou, para você andar da maneira digna com o chamado que ele tem para você. Mas se Deus falou, não, então Deus falou comigo isso. Mas beleza, eu não falo mais nada, sou bobo. Se Deus falou, por que está preocupado? Se Deus falou, por que está ansioso? Se Deus falou que vai dar, porque esse foi o segredo de Abraão. Se você for lá em Romanos, capítulo 4, diz que Abraão creu que quem tinha feito a promessa era fiel para cumprir a promessa. Não é um político que promete um negócio e depois esquece, não. Deus, ele fala e depois ele vela pela sua palavra, ele tem amor pela sua palavra. A Bíblia fala isso. Então, se Deus já falou com você, algo está no seu coração, e você tem certeza que Deus falou, e tem certeza também porque concorda com a palavra, não é tirar toda a humanidade, é Deus que falou, está aqui na palavra. Deus que falou, está no meu coração, mas a palavra confirma. Deus falou, então não tem motivo para ficar preocupado mais. Não tem motivo. Preto no branco é isso, não tem motivo. Amém? Então, a gente tem que se despir do velho homem, as cascas devem ser arrancadas, porque eu era uma pessoa, você era uma pessoa, agora você é outra pessoa, você é a nova criatura, amém? As coisas velhas passaram, e tudo. É isso, então despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, palavras torpes que da vossa boca, e não saiam palavras torpes, somente aquelas que forem edificar outros. Então, uma conversa, falei de alguém, vamos orar por essa pessoa. Não deixa ninguém chegar para você para falar mal de ninguém, de outra pessoa, falar mal da sua liderança, falar mal do seu vizinho, não deixa não. Abençoe, porque você é canal de bênção. Por você passa bênção, amém? Passa bênção, passa vida através de você. Olha, não mintam uns aos outros. Eu mentia, não minto mais. Visto que vocês já se despiram da velha pessoa com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Muito tempo atrás, eu conversei com a pessoa, né, e ele tinha aceitado a Cristo, e ele falou, eu mentia, nem percebia. Tem gente que mente e nem sente, né? Tem até um ditado que fala isso, mente e nem sente. É isso. Mas agora não, agora eu falo a verdade. Agora nós somos da verdade, amém? Nós somos da verdade. Nós somos da verdade. Pode ter um custo? A verdade. A verdade. Não tem atalho, não tem jeitinho, porque só tem um caminho, que é Jesus Cristo. Amém? Então, mentia, não minto mais. Por quê? Porque agora eu estou revestido do novo, que está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. E esse conhecimento é um conhecimento revelado da palavra de Deus. Então, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer com as batatas, e é o processo da nossa vida? Primeiro, depois que a gente foi arrancado do mundo, foi lavado pela palavra. Isso é um processo contínuo, gente. É contínuo, é todo dia. Se você, qualquer crente, qualquer filho de Deus, se afastar da palavra, sabe o que vai acontecer? Vai esfriar. Daqui a pouco se suja de novo, daqui a pouco esquece de quem é, qualquer um. Não, pastor, mas eu já sei muito sobre a Bíblia, eu tenho 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, já fui semideus, não sei o quê. Não, se afastou da palavra, como diz Tiago, aquele que se afasta da palavra é como uma pessoa que está diante do espelho, mas ela sai do espelho e logo se esquece de como é a sua aparência. Qualquer um que se afasta da palavra esquece de quem é em Cristo Jesus. Rapidinho. Amém? Por quê? O grande propósito que a gente está falando aqui. Primeiro processo é ser lavado. O segundo é tirar a casca. Para a gente alcançar e seguir nesse propósito que é ser semelhante a Ele. Porque Jesus Cristo, ele abriu mão da sua glória. Ele se despiu
da sua glória. E aceitou a humilhação. Sabe aonde que Jesus Cristo começou a se submeter? Pelo fato de ficar preso. Imagina alguém que é eterno, é Deus, e ficar preso no útero. Ficar preso à humanidade. Ficar preso a um corpo. Mesmo depois de ter nascido, ficar preso a um corpo. Foi isso que Jesus fez. Ele aceitou isso, se submeteu a isso, passou pelo processo. E ele aprendeu a obediência pelo que sofreu, passou pelo processo. Ah, eu estou sofrendo. Espera, entenda o processo e passe pelo processo. Está doendo, entenda o processo e passe pelo processo. O que está acontecendo com você não se compara ao que virá depois de você passar pelo processo. Guarda isso. Ainda falando sobre arrancar as cascas. Ah, alguém diz assim, eu amo Deus, mas não gosto de fulano. Então é mentiroso, está escrito, não sou eu que estou dizendo. Estou falando isso antes que você diga, esse pastor é meio grosso. Não, não sou grosso, está escrito. Tem coisas que a gente hoje em dia, falando, se a gente for falar para a igreja, de uma forma geral as pessoas não vão aceitar. Mas imagina, Paulo fala, Tiago também fala uns negócios que, se viesse aqui, o pessoal ia ficar de carinha feia para Paulo, para Tiago. Paulo, por exemplo, fala, se não trabalha, não come. É desse jeito, ele é curto e grosso. Não é assim? Não trabalha, tem gente aí que não trabalha, não come. Paulo, jeito Paulo de ser. Tiago fala, você crê em Deus? Legal. Os demônios também creem, até tremem. Aí, parece grosseria, né? Ele é direto. E aqui está falando, aqui é João, está falando, eu amo a Deus. Se você disser ama a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, como é que vai amar a Deus que você não vê, mas crer que existe? Amém? Então, se você crer que existe, crer que Ele é real, e Ele é galardoador daqueles que o buscam, então a gente vai amar ao próximo. Sabe por quê? Se tem uma coisa que Deus gosta, é de pessoas. Se tem alguma coisa que Deus gosta, são pessoas, gente. Então, como é que eu não vou gostar de pessoas? Eu vou amar pessoas. Amar não é chamar para tomar um cafezinho. Se a pessoa não tem um caráter, não tem um moldado, mas amar alguém vai me fazer orar por aquela pessoa, para aquela pessoa ter um encontro com Jesus Cristo e ser uma nova criatura, uma outra pessoa. Amar alguém é querer para outra pessoa aquilo que Deus também quer. Amar é isso. Amar não é ir para o shopping com alguém, não. Tomar um cafezinho com alguém, isso você faz, tem a questão de afinidade, tem uma série de coisas que envolvem isso. Mas amar, certamente, é querer para o outro aquilo que Deus também quer para aquela pessoa. Amar é entender que aquela pessoa que de repente você não gosta, ela vai para o céu. Amém? Alguém diga amém. Aquela pessoa que tem um problema com você, Deus tem um lugar para ela no céu. Deus tem um plano de salvação para ela ser uma nova criatura. Amém? É isso. É outra batata, gente. Cada um de nós aqui, a gente às vezes acha que a gente está melhor que alguém, cada um de nós é isso aqui, foi isso aqui. Não é mais, mas foi. Eu tenho que entender que, de repente, alguém ainda precisa passar pelo mesmo processo que eu estou passando, continuamente. Mas eu e você fomos uma dessas batatas aí amontoadas, suja, torta, machucada, que Deus tirou e está fazendo esse processo de lavar, tem sido lavado. Já cheguei, Wellington. Não, ninguém chegou, é o processo contínuo. Agora eu tenho que ter a casca arrancada. Eu era duro, não sou mais. Eu era grosso, não sou mais. Agora eu tenho amor. Porque eu fui amado, você foi amado. Wellington, eu quero ser amado. Para com esse discurso. Você foi feito para amar, porque Deus já derramou sobre você o amor dele pelo Espírito Santo. Entenda e seja consciente de que você recebeu. E aquilo que você recebeu de Deus, você recebeu para que você possa também passar adiante. Desse jeito. Eu quero ser feliz. Não está feliz com Jesus? Passa essa tua alegria para outro. Se não está, é porque não está consciente do que Jesus fez de fato na sua vida, da companhia dele, do dia a dia. E a gente tem que trabalhar nisso, pela palavra. Amém? Vamos para o terceiro passo aí. As batatas devem ser cozidas. Então você passa por qual processo? Lavagem, tira a casca,
Vai cozinhar, quem sabe fazer comida é mole, né? Falar isso aí. Depois tem que ser cozida. E a palavra de Deus diz, eu quero convidar você para estar hoje à noite aqui, sobre isso. A palavra de Deus fala que Ele, Jesus Cristo, nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Não dá para fazer purê de batata sem passar pelo fogo. Eu não sei, de repente até uma galera que gosta de comida japonesa, eu particularmente não gosto. Eu brinco que toda comida tem que passar pela panela. Né? Eu gosto de comida, só comida leve, né? Baião de dois, feijoada, né? Purê de batata com carne assada. Mas, sabe, comida tem que passar pelo fogo, porque o fogo tira as impurezas, porque o fogo amolece a gente, o fogo molda a gente. Um vaso, ele passa por um processo e ele tem que ser amolecido pela água. O ouro, as impurezas, elas têm que passar pelo fogo para serem removidas. Eu e você estamos passando por esse processo, amém? Não despreze o processo pelo qual você está passando. Não queira pular etapas, porque senão você vai ter que voltar para cumprir essa etapa. Não dá para pular etapa. A Bíblia fala em Mateus 3,11 sobre Jesus. João falou, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim já chegou, amém? É mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, com poder. Gente, não dá para ser um se a gente não estiver cheio do Espírito Santo. Não dá para ser suporte um no outro. Suportar, eu já mostrei isso aqui. Suportar não é tolerar, não. Suportar é ser suporte um do outro, em amor. Sem o Espírito Santo não é possível, mas glória a Deus que eu e você temos o Espírito Santo. Glória a Deus que o Espírito Santo habita em nós e nos guia a toda a verdade. Glória a Deus que nós já recebemos o Espírito Santo para testemunhar com o nosso Espírito que nós somos filhos. E glória a Deus que o Espírito Santo também veio para que a gente fosse batizado com o Espírito Santo. É Espírito Santo e fogo. Porque Jesus falou, não saiam de Jerusalém, Ele deu essa ordem aos discípulos, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não vai abrir igreja agora, não vai evangelizar agora, não vai fazer nada agora, até que vocês sejam revestidos de poder, porque é o poder de Deus sobre vocês que vai levar vocês a completarem, continuar aquilo que eu estou fazendo. Seria isso Jesus falando. É o poder de Deus que nos capacita a continuar o que Jesus começou aqui. Somos uma igreja pentecostal, amém? É isso. Falar em línguas, ser batizado com o Espírito Santo, isso traz crescimento interior, consciência de quem nós somos de fato, e de fato você é um ser espiritual. Você já recebeu o Espírito Santo, o dom de falar em línguas? Por que não está usando? E não é usar aqui, não, é usar em casa. Aqui também a gente fala, mas é usar em casa. Tirar alguns minutos para falar. Porque a Bíblia fala que quando a gente não sabe orar como convém, Ele nos assiste em nossa fraqueza, com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo. Veio no teu coração, você acha que você acordou à toa, você acha que perdeu o sono à toa, você perdeu o sono à toa, não. Foi para orar. Mas orar por alguém, tem alguém no teu coração, você não sabe nem quem é. O Espírito Santo sabe, porque você e o Espírito Santo são um. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. É o que está na palavra. Então usa isso, você recebeu um presente, o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. É um presente. Você está fazendo o que com o presente? Criança, vai brincar com o seu presente. Vai usar o seu presente. Vai aproveitar o seu presente. Espírito Santo. Você não sabe como orar, ele ora bem. A sua mente não, mas o seu espírito, aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Somos seres espirituais. Você é bilíngue e nem sabe. Ou sabe. Por quê? Que você fala o português, mas você é nascido no reino de Deus. O teu espírito sabe esse idioma. Sabe? Então, se a gente não passar por esse processo, tem janelas que não vão se abrir, janelas de revelação. Sem o Espírito Santo, você não terá essas janelas. E por último, as batatas têm que ser? Tem que ser? Ah, não gostei disso não, então. Amassado, não. É amassado. Porque situações que a gente passa, quem disse que é porque a gente gosta? Quem disse que para a gente se tornar melhor e para a gente ser
ficar mais parecido com Jesus, a gente vai passar só por situações. E, na verdade, quem não gosta não é você, o ser espiritual, é a sua carne. Perdoar é uma ordem. Você crê na palavra? Amém? Se crê na palavra, perdoa. Porque quando eu perdoo, alguém libera o perdão, isso é uma atitude de fé. É de fé. Ah, não, mas não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Não estou crendo na palavra, porque a palavra diz perdoa, eu perdoo. Eu esqueci quem eu era, eu sei agora quem eu sou. E quem eu sou espelha Jesus Cristo. Jesus Cristo perdoou. No pior momento da vida dele terrena, ele estava liberando perdão. Estava pregado numa cruz, injustamente. Todo mundo ali, falando mal dele, um montão de gente falando mal dele. E ele estava liberando perdão no pior momento da vida dele, sendo maltratado. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Amém? Ele estava sendo amassado ali. Amassado. E você e eu passamos por esse processo. Todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Não é que o outro vai humilhar, não. É se exalta e se humilha. Porque tem um ditado por aí, os humilhados serão exaltados. Isso é um ditado. Mas a Bíblia fala, eu me coloco nessa posição. Eu me coloco. Não é o outro que vai me colocar. Porque Deus vai me colocar na posição que Ele separou para mim. Que Deus vai te colocar na posição que Ele separou. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão dEle. Mas quem que vai se colocar debaixo da mão dEle? Você, cada um de nós. Sabe? É diferente. Filipenses, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si. A batata que está do teu lado, você considere melhor do que você. A batata está assando, hein? Rapaz, a mãe falava um negócio desse, você tremia, né? Porque minha mãe não está aqui hoje. A minha mãe falava, sua batata está assando. Ih, rapaz, já era. Aí eu ficava assim, o que ela vai fazer, meu Deus do céu? Se ela tiver mais tarde, eu vou lembrar ela disso. Sua batata está assando, hein, Wellington? E minha mãe, quando ia me chamar, minha mãe, eu sou do tempo que eu apanhava de mãe, né? Você também apanhou da sua mãe, do seu pai? Glória a Deus por isso, né? A vara corrige. Quem omite a vara aí, a vara é para correção. Não é para descontar a raiva, não, é para correção. E a minha mãe, tal qual Deus, ela deixava, deixa eu abrir um parênteses aqui, ela deixava a gente chegar no topo da iniquidade. Né? Quando chegava no limite, assim, eu falando da minha mãe, mãe, se você estiver assistindo, depois, tá bom, te amo, mãe. Minha mãe é uma benção. As correadas que ela me deu, as que não pegaram, eu lamento pelas que não pegaram. Eu seria melhor ainda se tivesse pego, sabe? Era correção, gente, correção. Não tem trauma nenhum com isso. Amo minha mãe. E minha mãe fazia assim, você lembra disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui? Só cabia a mim falar assim, lembro. Você sabe por que você vai apanhar? Sei. E aí eu apanhava, né? Aí depois chorava, tinha aquele momento lá, e depois ela chamava a gente, eu, meus irmãos. Quando eram os três, tinha que bater separado, porque senão a gente olhava o outro chorando. Mãe detesta isso. O filho ri um do outro. Aí ela fica mais brava e bate mais. É ou não é? Você se identificou com isso aí, mães? Isso. E aí o que acontecia? Aí ela depois chamava a gente, você sabe por que você apanhou. Mas você sabe que eu estou te educando, você sabe que eu te amo, não sabe? Eu sei, mãe. Então tá bom, me dá um abraço. A gente dava um abraço nela. Eu sabia por que eu estava apanhando. Eu sabia que quem estava fazendo isso ali era porque me amava. Ela não estava me batendo, ela estava me corrigindo. É diferente. Né? Então, e Deus corrige a gente também. Depois lê com calma Hebreus capítulo 12, porque é o pai que corrige a quem ama. Quem ama. E aí o filho que não aceita a correção, ele não é filho de verdade. Tá? Mas a Bíblia fala para considerar os outros superiores a si mesmos. Como é que eu considero quem está do meu lado? Melhor do que eu. Sabe? Não se amodem a um padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Você não vai ser moldado, não vai virar essa massa, se não se conformar, se transformar pela vontade de Deus que está revelada na palavra, renovando a sua mente. Amém? E João 17:11, aí você já leu comigo isso aqui.
já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. A vontade de Jesus é que a gente seja um. Não seja um amontoado de gente, não seja um grupo de pessoas, mas a gente ser um. Estar junto não significa ser um. Tem famílias aí, sei lá, casas, que as pessoas estão debaixo do mesmo teto. Não significa que elas sejam umas com as outras. Morar junto não significa ser um. Estar junto não significa ser um. Estar perto não significa. Mas ter o mesmo pensamento, olhar o outro, perdoando, olhar o outro com um olhar de amor, olhar o outro, desejando para o outro aquilo que Deus quer para o outro, comemorando as vitórias do outro, chorando com o outro quando for preciso. Isso me faz um com o outro, amando. Depois, Jesus continua, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Depois ele continua, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia. Olha, as pessoas vão crer na palavra de Deus, não é por muito falar, é por ver em nós a unidade. Dentro de casa, os filhos vão crer em Jesus Cristo, por ver em nós, os pais, queimando de paixão por Jesus Cristo. Gente, se tem um evangelismo, se existe algum evangelismo poderoso, é a experiência da vida, de uma vida que anda na palavra de Deus. As pessoas olham, isso brilha, vocês são a luz do mundo, o sal da terra. Jesus falou isso porque vocês têm recebido a palavra dele. Se tem um evangelismo poderoso, é o evangelismo de viver a vida de Cristo, viver com Deus. As pessoas olham e você é anotado, você é anotada, e elas vão querer ter aquilo que você tem, que é o Espírito Santo, que é a palavra dele no seu coração. Amém? Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado. Olha o que Jesus transmitiu para mim e para você, a glória que ele recebeu. Para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados. Aonde que a gente é aperfeiçoado? Na unidade. Na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. A gente já está terminando? Vou terminar aqui. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejais neles e eu neles esteja. Olha, a ninguém devam nada, fiquem devendo coisa alguma, exceto o que eu posso dever para você, e você a mim, e você a seu familiar? O amor. Tenha essa dívida com todos. O amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, a manifestação da presença de Deus só será vista através de uma plataforma, que é a plataforma do amor. Do amor. Deus quer que você passe, e a gente está passando por esse processo. Fomos arrancados. Vamos ficar de pé, querido? Vamos encerrar. A gente foi arrancado do mundo, amém? Essa obra foi feita na sua vida? Você foi desarraigado do mundo. E aí você chegou na presença de Deus machucado. Você chegou torto. Havia um homenzinho torto. Morava numa casa torta. Não é isso? Essa era a nossa história. O que mais? Você estava sujo. Aí você tem sido lavado pela palavra. É para agradecer a Deus. Pai, obrigado, porque nós temos sido lavados pela tua palavra. Continuamente lavados pela tua palavra. Depois de lavado pela palavra, você foi perdendo as cascas nesse processo. E estamos nesse processo. Perdendo as cascas. Perder as cascas significa as características que me marcavam não são mais as mesmas. Eu era marcado por ser um cara irado, que se irava fácil. Agora não, agora eu sou manso. E mansidão é poder sob controle. Mansidão é poder sob controle. Eu era um cara altivo, agora eu sou humilde. Eu me achava, agora eu acho que os outros são melhores que eu. Então as características que te marcavam não são mais as mesmas. Você foi perdendo as cascas. Eu não perdoava, agora eu creio na palavra e eu perdoo. E eu perdoo porque eu sei que isso faz bem para mim, libera espaço dentro de mim para o Espírito Santo agir. Depois de perder as cascas, você, pelo entendimento revelado da palavra,
com a seu relacionamento com Deus, recebeu o Espírito Santo e tem desenvolvido um relacionamento com o Espírito Santo, sendo guiado, sabendo da obra interior do Espírito Santo, que é a obra da habitação, que te guia a toda a verdade, que testemunha de Cristo, que ensina as coisas que você precisa saber, que te faz lembrar as palavras de Jesus Cristo, mas também de uma obra de revestimento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, a Bíblia fala que Jesus, ele iria nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele fala de um batismo de poder, para entrar de uma forma sobrenatural no mundo espiritual, abrindo portas e me dando visões que eu jamais imaginaria ter, dando compreensões que eu jamais teria se não fosse pelo Espírito Santo. Essa é a obra de Jesus na nossa vida, na sua vida também. E temos sido amassados, porque para fazer um purê de batata, tem que amassar. Tem que amassar. Você lembra da primeira imagem? Um montão de batata. Uma batata era o Wellington, a outra batata era a Simone. Cada um era uma batata, daquelas tortas, sujas, machucadas. Cadê aquela batata? Está aqui dentro. Mas você consegue identificar? Não. Cada uma daquelas batatas que estavam naquele saco grandão está aqui. Mas não dá para dizer quem que é o Wellington aqui. É uma massa uniforme. Isso é unidade. Isso aqui não é um montão de batatas juntas. Aqui do lado tem batatas que estão juntas. Mas aqui tem batatas que formam uma só massa. Um só corpo. Batizados num só Espírito. O que Deus quer de mim e de você, a mensagem dessa manhã é para que a gente seja essa massa. Porque essa massa é que vai alimentar outras pessoas. Porque essa massa, desse jeito, é que está pronta para ser servida. Opa, desculpe. Deus está nos preparando para nos servir para outros. As pessoas vão experimentar de Cristo através da nossa vida. Você, quando gera fruto, não é para você. O fruto que é gerado através de você é para outros colherem. Então, Deus está nos chamando para que a gente seja essa massa. Aqui tem unidade. Ali do lado tem batatas que estão juntas, mas não estão unidas. Aqui tem batatas que você nem identifica quem é o Wellington, quem é o Edmundo, quem é a Cláudia, quem é a Simone, quem é o Carlos, não identifica. Por quê? Porque é um só. E nesse estágio ali que as pessoas creem em Cristo Jesus. Amém? Recebeu essa palavra? Tem alguma coisa no teu coração? Abre o teu coração. Não deixa nenhum espaço dentro de você ser ocupado por nada que não seja o Espírito Santo. Porque você é templo da habitação dele, você é a casa dele. E a casa dele tem que estar lá. Deixa ele arrumar a casa, deixa ele botar as coisas no lugar, deixa ele ficar à vontade nessa casa que é você. Uma casa linda, linda, linda. Você é lindo, você é formado por Deus, planejado por Deus. É isso aqui. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Senhor, nós te agradecemos por essa mensagem dessa manhã, que fala do purê de batata, mas fala mais, na verdade, da unidade que o purê representa. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos, te exaltamos, porque esse é o teu propósito para nós, que nós sejamos um, e sendo um, o mundo vai crer na tua palavra, vai crer em Jesus Cristo. Nós somos transformados e outros também são transformados à imagem de Jesus Cristo. Eu te agradeço, Senhor, no nome de Jesus, por essa mensagem. Senhor, não deixe que nenhuma dessas sementes que foi lançada nessa noite se perca, não, nessa manhã, se perca, não. Pelo contrário, que elas caiam em boa terra e essa boa terra, ela gere frutos a 100 por 1 no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Amém. Tem um livro que fala, eu nunca li esse livro, mas acho que o pastor Abi Uber, ele escreveu, eu preguei essa mensagem, foi em 2012 que eu fiz, eu só revitalizei o slide, né? Mas em 2012 eu preguei uma vez na Tijuca e veio no meu coração, desde a semana passada, trazer isso aqui de unidade pra gente. Deus tem tantas coisas para fazer com a gente, e a gente tem que perceber que
é a unidade que faz com que a gente seja irresistível. Irresistível. Deus falou isso lá de um povo que estava fazendo uma torre de Babel, a torre de Babel, para invadir o céu. Mas a gente não precisa mais invadir o céu, porque a gente já tem aquela oração que Jesus já nos ensinou. Seja aqui na terra como é no céu. É o céu não, é o céu descendo. Já desceu para mim e para você. O reino de Deus é chegado. O que é que eu tenho que fazer agora? Aprender a ser um com você. Aprender a te pedir perdão, aprender a te perdoar. Me perdoe, eu vou errar com vocês. Eu vou errar com vocês. Em algum momento da nossa caminhada junto, eu vou errar. Alguém vai errar comigo, o que a gente faz? A gente vai caminhando em amor e perdoando um ao outro. Porque a gente está treinando aqui para quando Jesus voltar. E Jesus vai voltar. Amém? Jesus vai voltar. Meu grande desejo é ver Jesus, gente. Então não gasta tempo assim, querendo ter razão. Não gasta tempo querendo ter razão. A gente briga por tantas coisas, fala tal, e a gente tem pesos diferentes. Já vou acabar, já. Eu não estou fingindo que estou acabando, não. Mas sabe, tá em casa, caiu o copo, aí com quem está perto você briga. Mas se vem uma visita em casa, caiu o copo, quebrou, aí você, não tem problema, a gente compra outro. Já estava velho mesmo. Por que os pesos diferentes? Por quê? Daqui a 100 anos isso não vai fazer diferença alguma. Não que a gente tenha que desvalorizar ou não, se empenhe para fazer, para realizar seus planos, emprego, promoção, estudar, levar seus filhos para a melhor escola. Deus tem a melhor escola, o melhor lugar para os seus filhos, amém? Amém? Faça isso, mas sem perder a visão de eternidade, sem perder a visão de que daqui a 1 segundo Jesus pode estar voltando. E se for daqui a 100 anos, Jesus pode estar voltando, mas eu já vou estar lá com Ele. Então vamos pesar essas coisas. Está no trânsito, ontem eu estava no trânsito, e no trânsito é bom, né, para você gerar fruto do Espírito. Trânsito é uma maravilha, você gera paciência, benignidade, bondade, um negócio todo. E aí estava lá um carro lá, aí eu estou indo, o cara está indo, engarrafamento, aí a pessoa quer ficar lá na frente, quer ficar 2 metros na frente, burlar a fila. Aí eu parei, fiz assim, vai lá. E o cara foi, beleza. Mas vou ficar brigando por causa de 2 metros, por causa de 5 metros. Vai ter coisa mais importante para fazer. E depois o sujeito entrou na fila que ele ficou para trás. Ainda teve isso. Mas não vamos brigar por isso. Cara, valorize quem está do teu lado. Valorize. Se a pessoa que está perto de você, aquela pessoa que de repente está com um problema, ela ainda não entendeu o Cristo, ou se você acha, de repente não é nem a pessoa que precisa entender algumas coisas, é a gente que precisa. Quem disse que eu estou certo? Quem disse que eu tenho razão? A gente é que acha que tem razão. Eu estou lá, eu converso com alguém. Quem disse que eu tenho razão? Quem disse que você tem razão? Quem disse que é o outro que precisa amadurecer? Quem falou? Eu preciso amadurecer. Você pode dizer, eu preciso amadurecer. Eu preciso crescer. Eu preciso aprender. E à medida que a gente cresce, amadurece, vai aprendendo, aí a gente vai ver que tudo ao nosso redor vai mudar. Sabe por quê? Porque eu cresci, amadureci e aprendi. É a gente que tem que aprender. Por isso que a palavra não é para quem não está aqui. A palavra é para você que está aqui e você que está assistindo. A palavra é para você. É para mim. Eu preciso crescer. Eu preciso amadurecer. Eu preciso aprender. E o outro? Esquece o outro. Eu preciso crescer. Eu preciso aprender e amadurecer. Amém? Olha, um domingo abençoado para você.